R$ 1 e a cassação da inscrição estadual do estabelecimento. E até pensando, né, como a gente pode identificar a possibilidade de fraude, né, de não ser aí ter perdas, né, ou cair aí em situação que possa prejudicar mesmo o consumidor. A gente vai conversar com o superintendente do IPEM São Paulo, o Marcos Heleno Guesson de Oliveira Júnior, que está conectado aqui com a gente. Seja bem-vindo, Marcos. Bom dia. Bom dia a todos. Pergunto, estão me ouvindo bem? Sim. Estamos te ouvindo bem, sim. E já queremos saber, né? Existe aí tecnologia, novidades para também ajudar o consumidor nessa fiscalização? Existe, e é isso que o IPEM está trabalhando hoje. O grande problema, para o ouvinte entender, é que as fraudes nas bombas hoje elas são de natureza digital. Se coloca chip dentro da bomba, abre a bomba, coloca um chip na placa controladora e com isso você simula um abastecimento que não aconteceu. Na hora de mostrar no display da bomba, né, você abasteceu com 40 litros e vai estar mostrando lá que foi 45, foi 48. É o fenômeno do aumento do tamanho dos tanques de combustível, se é que vocês me entendem, né? Então, é uma fraude digital, então isso é muito difícil você pegar usando os métodos tradicionais. O que é um método tradicional? Um agente fiscal do IPEM, ele chega no posto com um tonel de 20 litros e enche esse tonel e verifica se realmente está abastecendo 20 litros. Só que o fraudador ele consegue desligar o dispositivo à distância. Então, quando chega a fiscalização, ele desliga. E aí você acaba, na maioria das vezes, não pegando. Por isso que se tornou tão complexo, né? Você realmente precisa abrir a bomba, localizar que tem um chip ali dentro para poder fazer essa verificação. E como é que você está combatendo isso hoje? Desde 2022, o Inmetro estabeleceu a possibilidade de uma nova bomba. É uma bomba de combustível que tem uma tecnologia de assinatura digital. Resumindo bastante, verifica se o que foi medido é realmente o que está colocado no display. E se não tiver, ele dá uma mensagem de erro na própria bomba, e aí o consumidor vai estar vendo que houve alguma fraude. Só que essa bomba ainda não é obrigatória. Alguns postos já instalaram essa bomba, ela vai se tornar obrigatória daqui a 8 anos, né? Nós achamos isso muito tempo, nós do IPEM, e a nossa filosofia foi mudar, tentar empoderar o próprio consumidor, que ele seja o agente de mudança. Se ele der preferência a abastecer seu veículo nessas novas bombas, os postos vão acabar acelerando e trocando mais rapidamente. Por isso que o IPEM lançou uma página, tá? Lançou uma página na internet com a localização de todas essas bombas novas para que o consumidor tenha essa informação, né? A nossa ideia é o consumidor informado, ele toma as melhores decisões para ele. Então, visualmente ainda não é possível identificar, ou ela tem alguma característica diferente, essa bomba também? E se já tem funcionamento, por exemplo, aqui na região de Campinas? Eu tenho que olhar no mapa de Campinas, que eu acredito que Campinas tem assim, tá? Essa bomba, como são diversos fabricantes, não tem uma imagem padrão dela, né? Tem diferentes imagens, por isso que a gente está facilitando com o site. Mas geralmente, quer dizer, o posto, quando coloca essa bomba, ele faz propaganda. Ele coloca lá bomba segura, bomba legal, coloca banner, né? Porque ele justamente quer usar essa bomba para atrair o consumidor. É um caso interessante, a primeira bomba que foi instalada foi lá no Rio de Janeiro. Eu visitei esse posto, né? E o dono do posto falou que colocou a bomba e fez uma propaganda, né, dizendo que ele tinha a bomba segura do Inmetro, a nova bomba e assim por diante, e aumentou a frequência do posto dele em 20% no primeiro mês. Passou 2 meses, o concorrente em frente pegou e trocou as bombas também. Então, é um trabalho de convencimento realmente, né? E o IPEM quer fazer parte disso, trazendo esse conceito. Consumidor informado toma a melhor decisão. E a dificuldade é justamente saber onde está essa bomba. Então, na página do IPEM, no ipem.sp.gov.br, o consumidor clica lá, vai aparecer a localização dessas bombas. Já tem município ligando para a gente, por que o meu município não tem? E aí a gente fala para as equipes de repórter que nos perguntam, olha, pergunta nos postos da região, façam pressão, né?
levem a demanda para eles entenderem que é importante essa troca para essas bombas mais seguras. Uhum. Agora imagino que isso vai ser um processo, né? E pode levar algum tempo para realmente os donos de postos, né, que querem ter também, demonstrar essa segurança, né, para o consumidor, mas até lá, digamos, até essa estruturação, né, o que o consumidor pode fazer também para ajudar, né, na identificação, ou quando ele percebe que realmente pagou mais caro, acabou não enchendo o tanque, qual deve ser a postura do consumidor? A principal dica que a gente passa hoje é que o consumidor nos informe, né, via nossa ouvidoria, no 0800 013 0522, tá? Eu vou até repetir, 0800 013 0522, ou entra na página do IPEM SP, né, o ipem.sp.gov.br, lá tem o link lá da ouvidoria, e coloca a sua desconfiança, né? Colocando qual é o posto, e, se possível, o endereço, qual a bomba que ele abasteceu, às vezes tem a numeração, né? Porque é com esses indícios que a gente consegue realmente fazer uma fiscalização eficaz. Porque se for às cegas, sem nenhuma informação, a gente não tem como ficar abrindo toda a bomba, é um processo complexo para isso, leva tempo, então a gente precisa ter algum elemento de suspeita que nos indique que aquela bomba tem problema. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Piracicaba. Nós tínhamos indício que havia problema naquela bomba específica. Então, nós já fomos lá, já com esses indícios para caracterizar a fraude. E quando a gente caracteriza a fraude, é porque está caracterizada a má fé, não é um erro do instrumento. Às vezes pode acontecer, o instrumento está com um erro de 1% para baixo, para cima, isso aí a gente entende isso não como uma fraude, mas como um erro de instrumento, que tem uma multa e assim por diante, porque não houve a preocupação do dono em ter o controle. Mas quando chega nesse nível de 8%, 10%, aí não dá para dizer que é um erro, né? Então aí inicia um processo, até Florence, nós pegamos essa placa, levamos para o nosso laboratório, o IPEM de São Paulo é o único do Brasil que tem um laboratório específico para isso. Nós fazemos toda a perícia técnica, caracterizamos e comunicamos à Secretaria da Fazenda, que pode fazer a cassação do CNPJ do próprio posto, e da Polícia Civil para que eles façam o inquérito, porque aí já entra a questão até criminal. Mas enquanto tem essa investigação, o posto continua funcionando, só com a bomba que identificou a irregularidade, que ela fica lacrada. Exatamente, o posto continua em funcionamento e aquela bomba fica lacrada enquanto durar o processo. E isso pode gerar multa de que valor, para a gente ter uma noção? Hoje já foi até recentemente pelo Inmetro, ele recomenda que seja aplicado, no caso de fraude, multa de até R$1,5 milhão, levando em conta aporte do posto e assim por diante, mas a grande orientação para o caso de fraude é R$1,5 milhão de multa. Até para a gente saber que não fica impune, então, numa situação realmente confirmada. E aí, nesse caso, sendo identificada a irregularidade, aí tem outras sanções, por exemplo, até do lacramento do estabelecimento? Sim, e já aconteceu vários, tá? Eu não tenho o número aqui de cabeça, mas fruto desse trabalho do IPEM de alguns anos, já teve vários postos no estado de São Paulo que perderam a licença, né? Tiveram o CNPJ cassado, perderam a sua licença de funcionar e enfrentam os processos aí já no âmbito policial, né? De fraude realmente, além da multa do IPEM que foi aplicada. É importante saber, então, desses mecanismos que existem, né, da fiscalização do IPEM, do uso de tecnologia também, para tentar identificar essas irregularidades para o consumidor não ser mais prejudicado. E eu agradeço Marcos Heleno Guesson de Oliveira Júnior, que é o superintendente do IPEM, por compartilhar essas informações também com os nossos ouvintes. Está sempre à disposição da CBN, porque nós entendemos que a rádio, principalmente órgãos como o CBN, tem um papel fundamental de passar essas informações e esse conceito do consumidor informado não vai funcionar se não for os meios de comunicação ajudando a gente. Então a gente agradece o espaço também. Obrigada, Marcos. Até a próxima. 9:30.